cinema. Continuando a nossa série Temperos de Cinema pelo Mundo, onde a gente está viajando pela França, eu e as minhas convidadas, a Natália, a Amanda, a Sueli. E hoje nós vamos comentar o filme O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Eu imagino que quase todo mundo já assistiu esse filme e gosta desse filme. Esse filme, na realidade, para mim, ele é uma fábula, né? Porque ele conta a história de uma garota, né, francesa, e que ela tem uma história lá com o pai dela, e depois ela começa, o pai dela tem muita vontade de viajar, e ela também, e ela começa também, ela descobre uma foto numa cabine, né, fotográfica, e aí ela começa toda uma jornada. No fundo, ela quer tornar a vida das pessoas melhores, inclusive a do pai dela, que ela manda algumas fotos para eles, que vocês vão entender como a história do gnomo. Eu acho, é um filme delicioso de assistir. Ele mostra Paris de um jeito também que a gente fica encantada, porque nessa jornada dela, ela anda por Paris todo, né? Ela é um personagem muito rico, muito interessante. E assim, não tem como você não se encantar e até levar para a tua vida, né? A direção é do Jean-Pierre Junot, a Audrey Tautou, né? Eu acho que é assim que fala, né? É a atriz principal. E tudo no filme encanta. E eu acho que ele é um filme, na minha opinião, atemporal. Você assiste agora, quando eu assisti, quando ele foi lançado, assiste daqui 10 anos, ele vai te encantar. Natália, comenta sobre esse filme delicioso. Delicioso mesmo, assim. Eu digo que Amélie Poulain é meu filme terapia e é um dos meus filmes favoritos, assim. Eu imagino que seja da maioria das pessoas que tem contato com o filme, né? O que eu mais gosto nele, você comentou dela transformar a vida das pessoas, né? E ela se esquece da vida própria, né? Então eu acho que ela tem essa visão de Paris que a gente tem, é muito do ponto de vista dela, e por isso que as coisas são tão... tem esse aspecto de fábula, né? Porque é um ponto de vista... Ela é uma menina que é presa desde o início naquele espaço, ela não pode sair dali por um suposto problema de coração, que o pai dela diagnostica na infância, e que a gente fica meio em dúvida se existe mesmo, né? Porque ela fica muito emocionada com o toque do pai dela, que só ocorria nas consultas, né? O pai dela era um médico. Então, talvez ali uma ansiedade que foi diagnosticada como problema de coração e que aprende ali. Ela cresce com a noção de que ela não pode sair dali. Então, ela vai, pelo olhar dela, transformar Paris para a gente ver Paris como a gente vê, né? Dessa forma tão fabular e tão... com esse aspecto muito humano que ela olha para as pessoas, né? Então, cada uma das pessoas ao redor dela, ela vai querer transformar e, no fim das contas, ela vai esquecer de si própria. Então, eu acho que sempre que eu me sinto... Eu falo, não, eu preciso assistir um filme para me sentir melhor como pessoa, eu vou atrás de Amélie Poulain. Eu acho que ele tem muito essa função para mim. É verdade, ele tem mesmo, eu acho. Ele mexe com a gente, Sim. Faz... E cada vez, como isso acontece com qualquer filme, mas cada vez que você assiste, a reflexão é diferente. Sim, exatamente. Né? Você descobre uma coisa nova, né? E você, Sueli, eu soube que você usa esse filme nas suas aulas, aí fala um pouco pra gente. No lado... Eu vou puxar esse lado psicológico, né? Depois Sim, eu vou, né? tem muito. O professor, ele tem também, né, esse lado psicológico com alunos, né? Um aluno que é mais tímido, que é o caso da Amélie, aluno que é mais desligado, né? Então a gente trabalha bastante também esse lado psicológico de conhecer aluno, né? Agora, na parte de aula, né? Vamos pôr assim, a gente trabalha com os adjetivos qualificativos e o oposto, né? Então a Amélie é tímida, o rapaz lá é estressado, o vendedor da banca, da banca, o dono da banca. Lá na banca tem um ator, tudo bem que eu te falar lá na banca tem um ator de humor marroquino, se eu não me engano. Ele é sensacional, não sei falar eu não, o nome dele. Não vou me recordar o nome dele. Não lembro. Sim. Ele trabalhou em vários filmes. Ele é comediante, né? Ele é sensacional. Então ele passa discretamente, quem não assistiu outros filmes que ele é ator, né?
eu não lembro mesmo, Buzel, é um nome, uma coisa, tipo, não vou arriscar, né? É um personagem muito marcante. É marcante. Né? E, então a gente trabalha com o adjetivo, então tímido, nervoso, ansioso, amoroso, né? Todo esse trabalho da língua francesa, né? A gente vai trabalhar os adjetivos. E aí, como ensino também esses adjetivos, como a gente melhorar sendo pessoa mais agradável, mais amorosa, mais atenta com o próximo. Ai, que né? delícia aprender francês, aprender uma sim, língua assim, mais né? atenta com o próximo, porque a gente... Outro detalhe que eu notei, falando dos adjetivos, o quebrar paradigma. O mundo vê o francês como mais frio, não tão sentimental, antipático, não estou nem com você, né? Não é, a gente vai encontrar franceses, de verdade, eu já encontrei, como Emily, super feliz, do jeito francês, agradecido, Sueli, estava uma delícia o almoço, gostei demais, um sorriso, um merci, 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 infiniment merci, sabe, que infinitamente muito obrigado. Então, esse lado do que eu trabalho com os alunos, o lado também psicológico, é compreender melhor os alunos e cada um eu aproximar mais com a língua francesa, não ensinar de um mesmo modo para todos, sendo que você é mais tímido, você é mais falante, daí só você quer falar, só você quer, né, fazer uma compreensão. Ah, que legal. E você, Amanda? Eu sei que você gosta muito desse filme também. Muito. Né? E eu tenho muito essa percepção que você falou. Cada vez que eu assisto, e eu assisto também, ele é meu filme de conforto, assim, quando eu tô mais pra baixo, ou enfim, quando eu preciso ali desse carinho do cinema, né? Eu assisto ele também. E cada vez que eu assisto, eu tenho uma percepção diferente dele, eu acho que traz uma reflexão diferente. Inclusive, dessa última vez que eu assisti também, dei risada em inúmeras partes que eu nem lembrava que eu tinha rido antes. Eu gosto muito desse filme e eu acho que é a cena mais icônica, assim, de gastronomia é ela quebrando a casquinha do creme brulee. Assim, pra mim não tem como pensar em Amélie sem pensar no Gnome, sem pensar no creme brulee. Ou nos morangos no dedo, né? Nos morangos. Não, eu não sei se é morango ou framboesa que ela bota nos Eu acho dedos. que é framboesa, que a ela framboesa coloca. naturalmente tem um buraquinho dentro, né, que ela encaixa também. E aquele café que ela trabalha, né? Que, gente, eu tenho que confessar, eu falei isso aqui na outra temporada que a gente tá falando da Itália e falando de viajar. Quando eu fui para lá, eu fiz questão de ir naquele café. Só que eu não precisava ter comido lá, podia só ter ido. Eu só passei na frente. Verdade. A comida não é boa. É caríssimo e é duvidoso. Sim. Caríssimo dá até pra entender, né? Sim, porque realmente ficou muito famoso por conta do filme. E atrai muitos turistas. Então, mas assim, ser ruim também é complicado. Assim, não é horrível, mas sabe, uma comida básica. E superfaturado. É uma exploração. E o cara que atende não é simpático, você tá imaginando que vai encontrar a Amélie lá. Não é esse francês simpático que eu achei lá. E você falou do francês simpático, eu acho que eu conheci um francês desse tipo, assim, que talvez seja uma Amélie Poulain nesse sentido, porque em Cannes, todo lugar que você ia tem um guardinha, um porteiro, alguém para ficar ali que você vê todo dia. Você não consegue se comunicar, porque ele falava francês, eu não falo basicamente nada de francês, e eu falava inglês, só que a gente se comunicava por um sorriso, por um bonjour, e ele estava sempre oferecendo um sorriso. E teve um dia que ele se esforçou para dizer que o seu sorriso me faz melhor todo dia que você passa aqui. Ele se esforçou para tentar passar essa mensagem. Eu fiquei muito tocada com isso. É uma pessoa que eu não faço ideia do nome, eu não faço ideia de quem seja e que tem isso, assim, que, querendo ou não, transformou a minha vida melhor ali naqueles momentos, né? E é muito bonito isso. Olha... Porque a gente tem mesmo essa impressão, né, do francês. Eu também, eu não tive grandes problemas, né, consegui informação, porque eu também não falava francês nada, e inglês meia boca, né? Mas eu consegui me comunicar, né? Mas tem gente que fala muito mal, né, da França. O segredo do francês, né, da cultura francesa, está no filme que a gente assistiu sábado passado, aquela sigla SBAM, SBAM. S de sorriso, você falou certinho,
Olha, ela é testemunha. Ela sorria pra ele. Né? Era uma sigla para estar na França. O S-BAN, né? S-BAN. Então, S de sorrir, o B de sorrir, bonjour. Você não fala inglês. Depois era o A do au revoir, merci. Exato. Olha, eu Né? aprendi. Você lembra Sban, que, né? os coreanos que ele Sban, falou eles falam no filme. no né? filme. Achei isso muito legal, nunca tinha ouvido falar. E eu acho que são Esse palavras filme da semana passada, bem conhecidas, assim. A pessoa Qualquer pessoa pode falar. a né? pessoa pode não ter a pronúncia correta, mas Uhum. ela já ouviu falar. Palavra-chave, sabe? É. Então chegou, bonjour, monsieur. Treina isso. Bonjour, monsieur. Mostra lá o croissant, né? Não sabe falar, tá bom. Depois, au revoir, né? Merci no fim, né? Sorrir, né? Quando eu fui, eu aprendi com uma amiga minha Só que esse pedia oi, a tchau. conta, né? L'addition, s'il vous plaît. Eu adorava, falava por mim, deixa eu ver essa conta, porque era a única coisa que eu sabia falar. Então eu chegava no restaurante, l'addition, s'il vous plaît. Eu tenho uma aluna que é economista, né? Ela falou, quer dizer, ela foi para a França antes de ser aluna. Eu decorei duas coisas. L'addition, s'il vous plaît, il y a une faute. Il y a une faute. Tem um erro dentro da conta. Tem que saber reclamar Isso é quando tá errado. importante, É importante. Com certeza. E não sabia, olha, você cobrou isso, eu não sabia falar. Daí ele mostrava com o dedinho, né? Falei, tinha que ser. Piadinha que é real, né? Mas eu acho que eu já sei que receita que você vai sugerir para esse filme. Não tem como, não tem como. Mas aí o que eu acho que é legal de falar, ele se assemelha muito ao preparo do pudim aqui no Brasil. Então, Do pudim de leite. do pudim de leite condensado que a gente faz cozido em baixa temperatura ali no banho-maria. Então, para trazer essa referência, né, da confeitaria brasileira. E aí, igual o pudim, a gente não pode fazer ele e já consumir. Ele tem que ser feito com antecedência e a casquinha não tem como. A casquinha tem que ser na hora, senão não tem graça. Porque como você já sabe, não precisa ficar anotando nada, porque a receita vai estar lá completa, né? A receita do creme brulee. Mas os segredinhos a gente gosta de conversar aqui. Como a gente ter certeza que aquela casquinha vai ficar para quebrar daquele jeito? Né? Então, tem que fazer logo antes de consumir mesmo. Então, vai preparar para você ou para os seus convidados e finaliza ali na hora. A gente tem que colocar uma camada até que generosa de açúcar. E se for um açúcar cristal, assim, que tenha um grãozinho um pouco maior, é ainda melhor, né? Tem que maçaricar, não tem como. Até dá para fazer ali uma técnica esquentando da a colher. Isso, mas não é, né? Não fica igual igual do maçarico. E aí é isso, para ter uma casquinha bem gostosa e garantir que ela vai estar ali bem crocante, tem que colocar uma camada generosa de açúcar por cima, não tem como. Outra coisa que eu ia falar é que a gente pode pensar assim, vai colocar o açúcar em cima, vai ficar extremamente doce. Mas não é verdade, porque o creme em si, ele é muito equilibrado, muito leve, tem um toque suave de baunilha, tem a cremosidade do creme de leite fresco ali, que tem um teor de gordura mais alto. Então, ele não é um creme extremamente doce, ele é muito suave, igual muitos doces da confeitaria francesa, né? E aí essa casquinha faz total diferença. Eu, inclusive, até me corrija se eu estiver errada, Sueli, eu vi que o nome brûlée é disso, né? Desse queimadinho, o significado. Correto. La forêt é brûlée. A floresta queimada. Entendi. E é uma coisa que eu, por exemplo, não sabia. Eu também não. Sim. Brûlée de queimada. Que é esse queimadinho. A gente hoje em dia encontra inúmeros sabores de coisas aí brûlée, e a gente acha que é só isso da baunilha ali, com alguma mistura de gemas, enfim, pra trazer isso, mas o legal dele é realmente esse brûlée, que é esse queimadinho, que faz total diferença. E hoje em dia é muito fácil achar maçarico. Qualquer um desses lojas online, aí você consegue, não é caro. Não, tem até uns pequenininhos. Eu tenho. Meu primeiro é um pequenininho assim, que coloca com gás até de isqueiro mesmo. Não é uma coisa difícil de repor, né?
E aí você consegue controlar. Então, para quem não tem experiência também, é mais interessante do que aqueles profissionais que têm uma chama maior, que aí você consegue controlar ali. Ele demora um pouquinho mais, mas é certeza que você não vai se machucar com a chama. E a baunilha? Pode ser a essência ou precisa ser a... Daí você tocou num O assunto, segredo. numa coisa meio delicada, assim. As essências que a gente encontra nos supermercados, elas não são, de fato, o ingrediente, né? Mas a baunilha, principalmente, hoje em dia a gente tem muitas marcas mesmo que a gente encontra também nesses e-commerces, né? Não é difícil. Elas, obviamente, têm um valor maior do que uma essência, mas ela vai trazer um resultado que infinitamente melhor. E aí que são as pastas. Então, o que eles fazem? Pasta. Isso, eles fazem ali uma mistura de açúcar, que vira como se fosse um xarope, e eles processam a baunilha inteira. Porque daí, mais uma curiosidade, a principal fonte de sabor da baunilha não vem da semente, vem da casca. Então, por isso que quando a gente faz algum creme que vai baunilha, a gente deixa a fava inteira infusionando. Então, a gente abre, retira as sementes, né? Que é o que dá aquele aspecto legal de baunilha, de ver os pontinhos no creme. Mas a gente coloca a fava inteira para infusionar no leite ou no creme de leite, porque é ali que tá o sabor. Olha, Nossa, eu não tinha ideia, que também legal. Não, E tem muita gente também que não sabe que a baunilha é uma fava. Sim. Nunca Tem gente que viu. só conhece o vidrinho. A essência, exatamente. Não, mas não tem como comparar o sabor. E daí, pra fazer um creme brulee à altura, mas sem ter que gastar, porque o valor da fava de baunilha é bem alto, né? Uma fava de baunilha hoje em dia, uma de boa qualidade, aí uns 40, 50 reais, e você faz uma porção de creme brulee, por exemplo. Então, a pasta, ela é uma opção bem legal, porque eles processam a fava inteira, e aí, com isso, eles conseguem um rendimento muito maior do que só a sementinha. Olha que dica interessante. É essas dicas que a gente fala aqui. A receita você pega lá no blog, né, no YouTube. Mas esses segredinhos aqui fazem a diferença. Né? Mais uma vez, a gente está terminando aqui o nosso passeio aqui pela França. Foi uma delícia falar desse filme. Obrigada, Natália. Passa a sua rede aí para o pessoal te achar. Eu que agradeço, Fátima, Natália Bocaneira, no Instagram, no X e no Blue Sky. E eu escrevo para o Coletivo Crítico, www.coletivocritico.com e @Coletivo Crítico também nas mesmas redes. Amanda, passa sua rede social para quem quiser ir lá experimentar seus doces. No Instagram é @romã_confeitaria. E para quem for de Jundiaí, fica o meu convite de ir lá conhecer, fica próximo à Rua do Retiro. Sueli. Bila Cardoso, Bila com H no fim, no Face e no Insta. Tá me dando vontade de estudar francês. Então, eu leciono o francês próximo do Shopping Jundiaí, bem pertinho. E obrigada a você que está acompanhando a gente. Siga nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal no YouTube, no Spotify, que toda semana tem um episódio novo e um tempero novo também.